Bom dia, gente. Bom dia a todos. Queria agradecer a Amunis pela oportunidade de estar aqui falando nesse evento tão importante. Parabenizar a Amunis, a pessoa aí do prefeito Gilson e da Manuela, pela brilhante, e da equipe da Amunis, pela brilhante organização desse evento, que em tempos de pandemia é ainda mais complexo, o que já é difícil fazer. E saudar aí a todos os prefeitos e vice-prefeitos e demais que estão aqui participando. Eu vou falar aqui para vocês sobre a mudança na legislação que mudou os critérios de rateio do ICMS entre os municípios. Primeiro, é importante a gente esclarecer que 25% do ICMS que o Estado arrecada, ele pertence ao município, ele é distribuído aos municípios. Então, já adianto uma fala minha, que é uma defesa que eu faço muito junto dos órgãos de controle, quando falam que o município não sobrevive com receitas próprias, que a gigantesca maioria dos municípios ele precisa de transferências para poder se sustentar. É importante a gente deixar muito claro que o ICMS, que o IPVA, que o Imposto de Renda, que o IPI, eles não são arrecadados para o município, mas é dinheiro que pertence às prefeituras, parte desse recurso. Então, aqueles que defendem, que fazem cálculos e comparam as despesas do município com as suas receitas de IPTU, ISS e TBI, apesar de serem receitas importantes, não é uma abordagem adequada, porque o IPVA, 50% é do município. Então, não é uma transferência, é uma propriedade do município esse valor. O ICMS, 25%. O Imposto de Renda, o IPI, 22,5%. E assim por diante. Então, é importante nós, gestores de finanças, estarmos atentos aos mecanismos de repasse dessas receitas para a gente poder atuar também na ampliação deles. Então, conhecer como a União, quais são os critérios que a União utiliza para ratear o IPI, por exemplo, quais são os critérios que o Estado utiliza para ratear o ICMS, são papéis importantíssimos dos gestores para buscar majorar essas transferências. E eu repito, não é repasse, é entrega de valores que pertencem aos municípios. Então, o ICMS, 25%, ele é transferido aos municípios, ele pertence aos municípios. E como que é feito essa distribuição? A Constituição, ela determina que essa distribuição do ICMS seja feita da seguinte forma. Até a emenda do novo Fundeb, que foi, eu esqueci o número dela, que foi alterada agora recentemente, era o seguinte: 75% obrigatoriamente era distribuído de acordo com o VAF, o valor adicionado fiscal, e os outros 25% poderia ser distribuído da forma como a lei estadual dispusesse, ou seja, do jeito que o Estado quisesse. A nova lei do Fundeb, ela mudou um pouco. A PEC disse agora o seguinte: não é mais 75%, é no mínimo 65% de acordo com o valor adicionado fiscal, e os outros 35% da forma como a lei estadual dispusesse, mas desses 35%, pelo menos 10% tem que ser de acordo com indicadores de qualidade da educação. Ou seja, eles criaram esses 10%, mas já deram uma ideia de onde sairia. Sairia do 75%, que caiu para 65%. Pois bem, como que é a lei atual que estará vigendo até o final desse ano e que foi alterada a partir do ano que vem? Antes, deixa eu só esclarecer o que é VAF, Valor Adicionado Fiscal. Valor Adicionado Fiscal, ele basicamente representa o quanto de saída menos entrada de mercadoria teve numa determinada, em cada cidade. Então, você soma tudo que as empresas daquela cidade venderam, menos tudo que as empresas daquela cidade compraram, isso vai dar o valor adicionado fiscal, o quanto que essa cidade gerou de riqueza. Lembrando que é importante destacar que o valor adicionado fiscal,
ele não tem nada a ver com o valor do ICMS recolhido. Por exemplo, o caso de Anchieta, que tem uma grande empresa lá que ela é exportadora. A rigor, a empresa, por ser exportadora, por conta da Lei Candir, ela tem isenção do ICMS na exportação. Mas o município de Anchieta, antes da paralisação dessa marca, ela tinha uma grande receita de ICMS porque tinha um grande movimento de mercadoria. Saída menos entrada de mercadoria, apesar de não haver recolhimento de ICMS. Então, já fica a dica aqui que, para ampliar a transferência de ICMS para um município, ele precisa atrair empresas que tragam movimento de mercadoria. Inclusive, há muitas iniciativas de incentivos fiscais, tanto quanto ao IPTU, quanto ao ISS, que têm essa função. E eu saúdo aí o prefeito Vitor Coelho, de Cachoeiro, com quem eu tive a honra de ser secretário de Fazenda por 2 anos, e que ele encampou essa ideia nossa, criou um incentivo que hoje a gente celebra aí a ida de uma fábrica de papel para a cidade. Pois bem, voltando então, 75% do ICMS fica com o Estado, 25% com o município. Desse 25% do município, 75% é de acordo com o VAF, que é saída menos entrada de mercadoria, e os outros 25%, hoje é o seguinte: 5% de acordo com a área do município, 7% de acordo com a quantidade de propriedades rurais, 6% de acordo com a produção agropecuária, 3% de acordo com os gastos com saúde e saneamento, 1% para quem tiver consórcio de saúde, que hoje todo mundo tem, 0,5% era distribuído igualmente para os 10 maiores VAFs, para os 10 maiores municípios, e 2,5% para quem tiver gestão avançada de saúde, quer ter o Conselho de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde, etc. A gente percebe, então, que as leis estaduais de rateio de ICMS entre os municípios, elas visam sempre induzir práticas, elas visam sempre estimular municípios a adotarem determinadas políticas. A gente vê que na nossa lei atualmente em vigor, há um incentivo grande para os municípios fazerem os consórcios de saúde, para os municípios criarem os seus fundos de saúde, né? Só aí já são 2,5%, mais 3,5%, mais 3%, 6,5% de 25%, então está relacionado com saúde. Hoje, nós já temos, se não no 78 pode ter uma ou outra exceção, mas nós já temos a saúde estruturada em todos os municípios. Nós já temos os consórcios estruturados em todos os municípios. Então, não faz mais sentido a lei estadual propor incentivo a algo que já está incentivado. É hora de avançar para criar novos incentivos, para a gente avançar em outras áreas. E nós vemos aí que chegou a hora e a vez da educação. Com base, então, no trabalho brilhante da Secretaria de Educação do governo, e aí liderado aí pelo governador Renato Casagrande, foram elaborados novos critérios de rateio do ICMS com os municípios. Esse projeto é um projeto que nós trabalhamos muito para que não haja, em termos de mudança brusca de critérios, que essa mudança não pudesse gerar impactos bruscos na arrecadação dos municípios. Então, essa lei ela foi construída com muito cuidado, com muito zelo, para não gerar problemas nas finanças dos municípios, porque as consequências seriam desastrosas. Mas veio a Constituição Federal, com a mudança da PEC do Fundeb, e já estabeleceu, inclusive, um mínimo de 10%. Uma das primeiras decisões que nós tomamos foi, e com base em muitas simulações, foi aquele VAF de 75% que nós poderíamos reduzir para 65%, ele geraria um impacto muito grande nas finanças dos maiores municípios, porque boa parte deles tem a sua transferência de acordo com esse VAF. Então, nós veríamos que uns 15 municípios teriam um prejuízo muito grande em sua arrecadação se nós reduzíssemos os 75% para 65%. Então, a primeira decisão foi: vamos manter o rateio em 75%,
para poder não gerar desequilíbrio, para não gerar problemas fiscais nos municípios. Essa foi a primeira decisão. Então, nós mantivemos o rateio em 25. E a lei ela mudou para a seguinte forma: a educação, o índice de qualidade da educação, ele receberá metade, 12,5%. Então, vejam que um indicador que não existia passou agora a compor metade do índice, e isso mostra o quanto o Estado do Espírito Santo está empenhado em buscar melhorias na educação. O indicador de produção rural, ele é mantido no mesmo patamar de 6%, isso porque muitos municípios, principalmente os municípios da região serrana, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Santa Leopoldina, muitos municípios desses têm, nesses 6%, a maior parte da sua transferência de ICMS. Então, porque eles são gigantescos produtores rurais. Então, se alterasse esses 6%, os municípios que têm a grande produção rural, que têm na produção rural sua maior fonte de transferência de ICMS, seriam muito impactados. Então, a decisão nossa foi, com base sempre nas simulações, em muito diálogo, em muita atenção, e eu destaco também a participação importantíssima da Amunis, nos dando todo o suporte, todo o apoio para a gente construir soluções que não gerassem impacto para os municípios. Então, foi mantido o índice de produção rural. Um outro indicador que a ideia seria extingui-lo, mas a gente viu que a extinção dele geraria também muitos impactos, então nós só reduzimos, é o indicador de quantidades de propriedades rurais. Se vocês forem parar para pensar, não faz muito sentido nós utilizarmos um recurso do ICMS para poder incentivar os municípios a terem mais propriedades rurais. Apesar de uma quantidade maior de propriedade, a gente está falando de incentivar a agricultura familiar, pequenas unidades produtivas, mas é algo que não depende muito do município incentivar as pessoas a terem mais propriedades, ou a propriedades grandes serem desmembradas em menores. Mas é uma herança que nós ainda vamos ter que conviver com algum tempo, e esse indicador, pelo menos, ele caiu pela metade, de 7% para 3,5%. E nós mantivemos o indicador de saúde, qualidade de saúde e saneamento, buscando também, da mesma forma, isso em 3%, da mesma forma que nós estamos incentivando a educação, é fundamental também não parar de incentivar a saúde. Os indicadores de 10 maiores municípios, consórcio e gestão de saúde, são indicadores que hoje os recursos eles são distribuídos igualmente entre todos os municípios. Então, ele já cumpriu o seu papel. Todos os municípios têm consórcio, todos os municípios têm o Fundo Municipal de Saúde, tem o Conselho de Saúde. Então, ele já cumpriu o seu papel, eles não precisam mais, felizmente, existir. Nós temos agora que buscar outras funções. Já esse indicador que é mantido, ele compara os gastos com saúde e saneamento em comparação com o total de gastos do município. Então, quem tiver percentuais maiores de gastos com saúde e saneamento, ele terá uma transferência maior de ICMS por parte do Estado. Pois bem, é importante também deixar claro que esse indicador da educação de 12,5%, ele não vai ser implantado de uma vez só, justamente para evitar grandes impactos nos municípios. A Constituição ela determinou que, com a nova distribuição, os 10% que obrigatoriamente iriam para a educação, os estados teriam 2 anos para aprovar uma lei mudando essa distribuição. Como nós já estamos aprovando agora, nossa interpretação, então, é que nós só precisamos que esses 10% de educação passem a valer daqui a 2 anos. Então, nós estamos fazendo uma transição. A partir do ano que vem, o indicador de educação ele vai iniciar com 6%, no outro ano 8%, no terceiro ano 10%, que aí a gente já cumprindo o mandamento constitucional, e no quarto ano 12%, para daí sim que a gente chegar nesse 12,5%. Com isso, nós estamos fazendo aqueles municípios que têm alguma alteração na sua arrecadação por conta desse novo critério, ele vai ser uma escadinha muito lenta, já considerando que em 5 anos, o município ainda vai ter um prazo de 5 anos
para investir, para qualificar seus professores, para qualificar suas escolas, para qualificar seus processos de educação, de forma que daqui a 5 anos, quando esse indicador ele já estiver no patamar de 12,5%, ele representar, na verdade, não uma perda, mas um ganho de arrecadação, um prêmio por uma melhoria na qualidade da educação do município. E aí, eu não vou me alongar aqui, ficar apresentando tantos números, mas só deixando claro, enquanto o da educação ele vai ter essa escadinha subindo, o de propriedades rurais, que hoje é 7, e daqui no final da lei ela vai para 3,5, ele vai caindo também, 7, 6, 5, até chegar em 3,5. E o índice de área, que hoje é 5%, ele vai zerando também aos poucos. 3, 2, 1, 0,5%. Ou seja, enquanto o da educação vai subindo, os que estão caindo, eles vão caindo devagar. Ou seja, essa foi a solução que a gente encontrou para, apesar de os impactos na arrecadação de todos os municípios serem pequenos, serem menores do que a oscilação natural que ocorre de um ano para o outro. Nós vamos publicar amanhã, se eu não me engano, o VAF definitivo, estamos até atrasados, nós vamos publicar amanhã o VAF definitivo, e a gente vê que 48 municípios vão ter um ICMS menor a partir do ano que vem, pela simples alteração do VAF. A gente está falando aí de 75% do valor que é rateado. Então, ICMS maior, ICMS menor, ele ocorre de um ano para o outro. É importante os municípios terem essa preocupação, essa percepção. Então, essa lei, ela gera pequenos impactos, ela não gera impacto suficiente para causar qualquer problema na gestão das finanças. Ela ainda tem uma transição lenta e uma transição saudável, buscando que, no período de transição, aqueles que buscarem resultados, aqueles que conseguirem trabalhar bem nos indicadores, trabalhar bem a educação, trabalhar bem a produção rural, vão ter até ganhos de arrecadação nesse período, e mais uma vez, aí, incentivando o bom resultado da educação. Só para finalizar, como que vai ser calculado esse índice de qualidade da educação? No anexo da lei, nós temos umas fórmulas de cálculo, mas, basicamente, ele irá medir a proficiência na língua portuguesa e em matemática, avaliado de acordo com o PAEBS. Então, o resultado do PAEBS, dos alunos do segundo ano do ensino fundamental, que tanto em português quanto em matemática, é o que vai ajudar a calcular esse índice de rateio entre os municípios. Queria, mais uma vez, saudar o prefeito Gilson, agradecer o convite, agradecer o apoio fundamental durante esse processo de construção desse novo modelo. Nós estamos cumprindo, então, o que determina a Constituição a partir de agora. Nós estamos buscando o mínimo impacto, um impacto gradativo, e eu destaco aí mais uma vez a atuação fundamental da AMUNES na defesa das finanças dos municípios, na defesa do equilíbrio fiscal, e que, com isso, nós conseguimos construir uma legislação saudável, uma legislação que vai trazer muitas vantagens para os municípios e que coloca agora os prefeitos numa condição importantíssima de buscar melhorias nos resultados da educação, e que isso trará melhoria nas finanças do município. Saudar também o conselheiro Rodrigo Coelho, Tribunal de Contas, excelente conselheiro que faz um trabalho maravilhoso no tribunal. Pois bem, é isso que eu tinha aqui para falar a vocês. Fica a dica de conhecer a fundo os processos de transferência de recursos, tanto do ICMS, que até é uma lei muito mais detalhada, quanto dos demais tributos. Eu vejo, a experiência que eu tenho aqui, há muito espaço de aumento da arrecadação no imposto territorial rural, há muito espaço de aumento da arrecadação do IPTU, do ISS, o ITBI também, eu vejo que tem muito espaço para aumento de arrecadação. O ICMS ele tem critérios agora muito definidos. Eu vejo que ainda há muita produção rural ainda não é lançada, ainda não é informado
para o Estado. Então, esse trabalho junto do produtor rural para buscar as notas fiscais, isso tem um impacto fundamental no desempenho da educação. E eu digo, por último, que a Secretaria da Fazenda está à disposição. Tenho um carinho muito grande pelos municípios e uma vontade muito grande de ajudar e de apoiar os municípios. Para concluir, prefeito Gilson, eu vou dar o anúncio aqui que já no mês de janeiro vai ser possível compartilhar os dados de cartão de crédito que o Estado tem com todos os municípios. Isso vai ajudar muito na arrecadação do ISS. Esse projeto, ele já apontou, no projeto piloto que nós fizemos com Vitória, ele já apontou alguns indicadores muito interessantes. E estamos também buscando apoio dos municípios para fazer uma fiscalização grande nos MEIs. Nós já vemos, conselheiro, MEI arrecadou no cartão de crédito R$2 milhões em um ano. Né? Então, são esses maus exemplos que a gente precisa retirar, porque o MEI é importantíssimo para a economia, para a sociedade, mas a gente tem que saber também separar esses maus elementos que trazem tantos prejuízos e concorrência desleal. É isso, gente. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado ao nosso secretário de Estado da Fazenda, Rogério Pegoretti.